Começamos agora nossa terceira aula sobre tradução jurídica e inglês jurídico. E o tema dessa aula é dificuldades na tradução de patentes. Está aí embaixo o meu e-mail, para quem quiser enviar um e-mail com dúvidas ou sugestões, e o endereço do meu blog. Acesse meu blog e cadastre o seu e-mail. Então, assim, toda vez que eu lançar uma nova aula, você vai receber em primeira mão a notícia sobre a aula. No canto direito superior do blog tem lá o Follow by e-mail. Basta você colocar o seu e-mail e seguir as instruções que você estará cadastrado. Vamos começar. No final dessa aula você vai conseguir traduzir esses dois artigos da Lei 9279 de 96, que é a Lei Brasileira de Patentes. E por que esses dois artigos? Porque esses dois artigos condensam o que há de mais importante e mais difícil em tradução de patentes. Se você dominar a tradução desses dois artigos, você vai estar com um bom caminho andado na tradução de patentes, no aspecto jurídico da tradução. Vamos lá, o artigo 8º diz: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E o artigo 13 diz: a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então vamos lá, antes de traduzir isso aí, eu vou apresentar a teoria. Quais são as condições e requisitos de patenteabilidade? No Brasil são 4, mas nós vamos estudar os 3 requisitos internacionais. Primeiro eu te pergunto, como você fala condições e requisitos de patenteabilidade em inglês? Não é condition e não é requisite. Tá? O termo correto é Patentability Requirements. Ok? E muita atenção também com o termo em português, é patenteabilidade. Não é patentabilidade. A palavra patentabilidade está errada. A lei fala patenteabilidade. Muita atenção com isso, porque o Microsoft Word e o dicionário Aurélio não reconhecem esse termo patenteabilidade. Tá? Não existe esse termo no dicionário Aurélio nem no Word. Então, muita atenção. É patenteabilidade. E o que é isso? Condição, requisito de patenteabilidade. Patentability Requirements. O que é isso? Você não pode simplesmente ir tentar patentear qualquer coisa. Para patentear uma invenção, você precisa de cumprir os requisitos da patenteabilidade. São 3. E quais são esses requisitos? O grande problema a terminologia é diferente nos Estados Unidos e na União Europeia. Isso que eu vou apresentar aqui agora para você. Quais são os 3 requisitos no Brasil, em português? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Inventividade é sinônimo de atividade inventiva e industriabilidade é sinônimo de aplicação industrial. Como que você traduz isso para o inglês? Vamos lá, novidade. Muito simples, novidade nos Estados Unidos ou na União Europeia é novelty, então não vamos perder tempo. E novidade é um conceito autoexplicativo, é aquilo que é novo, né? Você não pode patentear uma coisa que já existe. Vamos lá, vamos lá para baixo. Aplicação industrial, industriabilidade. O termo correto, o termo certo na lei brasileira é aplicação industrial. Industriabilidade é um sinônimo que é utilizado, mas o termo correto é aplicação industrial. O que é isso, aplicação industrial? Para patentear uma invenção, essa invenção tem que ter utilidade industrial, tem que ser algo que possa ser produzido e vendido no mercado. Não pode ser um mero exercício acadêmico. Como você fala isso nos Estados Unidos? Utility, esse que é o termo utilizado na lei americana. Tá, no US Code Title 35. E na União Europeia, qual que é o termo? Industrial Application. Veja que a lei brasileira ela foi traduzida da lei da União Europeia, por isso que parece mais literal a tradução para a União Europeia. E atividade inventiva? Como você fala atividade inventiva nos Estados Unidos? Primeiro, deixa eu te perguntar, o que é atividade inventiva? A sua invenção ela não pode ser óbvia para um técnico no assunto. Uma pessoa que entenda do assunto, por exemplo, se você quiser patentear um remédio, um farmacêutico não pode achar que essa sua invenção é óbvia, porque se for óbvio, não pode patentear, mesmo que seja novo e mesmo que tenha aplicação industrial. Se for algo óbvio, não pode patentear. Como que fala isso em inglês? Nos Estados Unidos, non-obviousness. Non-obviousness. E na União Europeia? Inventive step. Veja que a tradução para a União Europeia é mais literal, porque a nossa lei vem tradução da lei europeia. Então vamos lá, passar para frente. Aí essa tabela é muito importante. Sempre que você for traduzir, deixa do seu lado, que vai te ajudar bastante. E sempre tente descobrir para onde que está indo a tradução, para a União Europeia ou para os Estados Unidos. E vice-versa.
Essa tabela pode ser utilizada para traduzir para o português. Então vamos lá. É o artigo 8º. Como traduzir? É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Agora, com a explicação que eu apresentei nos últimos slides, fica muito fácil traduzir. O que eu quero chamar a sua atenção é: inverta. Você tem que inverter o início da frase aí. Ó. The invention is patentable. Tá? Não vai traduzir como patentable is the invention that, porque o inglês a ordem é direta. The invention is patentable. E aí, if it satisfies the requirements of novelty, inventive step and industrial application. Você pode traduzir também utilizando os termos americanos. No caso, eu utilizei os termos europeus. Então vamos passar para o próximo artigo, que ele é mais interessante. Artigo 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Veja que esse artigo 13 é interessante porque ele explica o que é a tal da atividade inventiva. E como traduzir? Vamos lá. The invention involves an inventive step whenever... E agora que eu te chamo a atenção, para um técnico no assunto. Tá? A invenção dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto. Como você fala técnico no assunto em inglês? Se você traduzir como technician in the matter, technician in the subject, está completamente errado. Isso não faz sentido em inglês. Tá? Qual que é a expressão em inglês, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos? E vice-versa. Se você traduzir do inglês para o português como person skilled in the art, como pessoa com habilidade na arte, isso não faz o menor sentido em português. Está errado. Os termos são técnico no assunto e person skilled in the art. E vice-versa. Técnico no assunto, person skilled in the art. Muita atenção com essa terminologia, que ela é muito importante. Toda tradução de patente aparece várias vezes, tá? Porque é o parâmetro para determinar um importante requisito, né, que é a inventividade. E está aí aqui embaixo, vamos lá. Não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Como que você traduz esse decorra aí? Result, consequence, outcome. O termo utilizado na lei, tanto dos Estados Unidos quanto na Europa, e que soa muito melhor do que se você pôr um result ou outro termo, o termo utilizado lá é development. Não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. It is not an evident or obvious development of the prior art. E aproveito chamando a atenção, estado da técnica em contexto de patente é prior art. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. The invention involves an inventive step whenever for a person skilled in the art it is not an evident or obvious development of the prior art. No meu dicionário tem muito mais exemplos e explicações a respeito de estado da técnica e no verbete de patente ele é bastante completo. Traz tudo sobre tradução de patentes. Pois bem, as fontes de tudo que eu falei estão aí. Tá? Quem quiser pesquisar mais, e está tudo muito bem fundamentado. São as leis, tanto brasileira quanto europeia, quanto americana, o Title 35 do US Code, que é a lei americana, o dicionário Black's Law e os dois livros que eu utilizei, o Fábio Lowe brasileiro e o Arthur Miller, que é americano. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Eu não deixo de recomendo sempre o meu dicionário de Direito, Economia e Contabilidade, português, inglês, inglês, autor Marcílio Moreira de Castro. Pesquise sempre no buscapé.com.br, melhores preços e condições de entrega. E meu e-mail está à disposição, quem quiser escrever, e não deixe de cadastrar o seu e-mail em meu blog, porque eu quero sempre estar lançando novas aulas com dicas de tradução. Muito obrigado e até a próxima.